Então, nós estamos aqui hoje com Paulo Gonçalves, né, um escritor aqui de Salvador, e ele faz parte, né, de um processo de entrevista com pessoas que conhecem, que frequentam, né, que tem uma parceria com a Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador. Então, para começar esse diálogo, eu vou trazer um poema do escritor Anderson Chon, do livro Outro Poeta Crônico. Se diz assim: Pratique desapego. Amores livres jamais se vão. Exerça a opção de voar ao vento e retornar quando certo for o momento. Pratique o desapego, o desprendimento. Assim perceberá que o que voltar é seu por merecimento. Poesia do livro Outro Poeta Crônico, de Anderson Chon. Então, a gente sempre começa com poesia, né, com texto, que lembra nosso trabalho como mediadores de leitura, né, como um espaço que fomenta essa leitura que é aberto à comunidade. E então, para começar, eu já trago para você uma pergunta, né? Quem é Paulo Gonçalves, né, para que possam conhecer essa pessoa? Certo. Boa noite a todos e a todas. Né? É muito legal você começar com um texto poético, né? Muito, muito importante. Já vai acalentando as nossas almas. Né? Paulo Gonçalves é um baiano soteropolitano que nasceu no bairro da Liberdade, na quebrada de Salvador mesmo, nascido e criado ali. Estudei escola pública a minha vida toda, no Colégio Duque de Caxias e também no Severino Vieira. E foi lá também, no bairro da Liberdade, que eu comecei a jogar capoeira. Bem cedo mesmo, aos 12 anos. E aí, nas andanças da vida, né, eu fiz letras vernáculas. Tá me ouvindo bem, Alcélia? Eu fiz letras vernáculas na Católica, fiz lá porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade pública, porque eu já trabalhava, né? Não nasci em berço de ouro, aí tive que trabalhar cedo. Aí eu fiz letras vernáculas na Católica, mas sempre tive aquele sonho e vontade de ir para uma universidade pública. Aí, nesse caminho, eu fiz pós-graduação em estudos linguísticos e literários na UFBA. Ainda não foi de forma gratuita, porque era uma especialização lato sensu, né? Então nós pagávamos uma mensalidade. Depois, fiz mestrado profissional em bioenergia, mudei totalmente a minha área, porque eu tenho formação em linguagens, né? Mas como eu trabalhava em uma instituição particular e coordenava a área de educação semipresencial, a minha gerente disse: faça um mestrado. Como a FTC oferecia o mestrado, eu fiz a seleção, todo o processo e fiz um mestrado lá. Mas não me senti à vontade ainda, né, de ter esse mestrado, né, porque eu queria fazer mestrado em uma universidade pública, em algo que eu realmente gostasse, que eu tivesse mais assim vontade, tivesse amor. Eu acredito que nós temos que fazer tudo com amor, com vontade, né? Não é, Alcélia? Se você é mediadora de leitura, você tem que estar ali porque você ama o que você faz. E da mesma forma, eu, professor, eu não digo não enquanto professor, porque eu sou professor mesmo, me vejo como um professor, educador. Aí eu fiz o mestrado profissional em educação de jovens e adultos, na UNEB. Aí clareou, abriram portas mesmo, assim, ficou muito tranquilo para mim, porque eu já fui para um local que eu gostava, eu estava ali mais à vontade. E eu não vou dizer fechar com chave de ouro, porque ainda tenho muita lenha para queimar, né? Eu estou fazendo um doutorado na Faculdade de Educação na UFBA. E esse é o presente que aqui a capoeira me deu, né? Foi um presente pela dedicação, pela história que eu tenho com a capoeira, por ela ser tão importante. E a capoeira e a literatura de cordel também, que eu passei a amar, que eu conhecia como professor, trabalhava com um gênero
com gênero textual, mas não era algo que me encantava tanto. Mas na Fundação Mestre Bimba tinham alguns cordéis sobre capoeira. E eu comecei a ler, né, em conversa com um amigo e professor, e disse: rapaz, você tem todas as condições de tentar um doutorado, né, alinhando a capoeira, que você já é formado, que você já está com um caminho assim longo em sua vida, e você falar da capoeira pela literatura de cordel. Aí eu me apaixonei pela literatura de cordel. Então, são duas paixões, né, em relação à leitura agora. É sobre capoeira e sobre literatura de cordel. Eu acho que inicialmente é isso, né? Essa minha trajetória, uma pessoa que gosta, que aprendeu a gostar de ler, eu aprendi a gostar de ler, sempre gostei de fazer esporte, jogar futebol, enfim, estar brincando, importante isso. É isso, inicialmente. Maravilha. E aí você trouxe da sua apresentação e eu não disse quem eu era, né, gente? Sim, Meu nome é fale Alcélia aí, fale agora sobre Salomão. você, fale tudo sobre você, viu? Já comecei, né? Falando de você e também não trouxe um pouquinho, né, de mim. Eu sou mediadora de leitura na Biblioteca Comunitária Padre Alfonso Patiani, que fica no bairro de Fazenda Grande do Retiro e atende essa comunidade do entorno. E também atendemos as crianças da escola que fazem, né, na escola comunitária Gera Vida. Então, essa é a Alcélia, e já pegando só um ponto que você trouxe para a gente, né, que gosta muito de leitura, pode trazer para a gente um pouquinho do seu primeiro livro que você leu, qual foi o seu primeiro contato com a literatura quando criança, ou quando adolescente? Certo. Olha, Alcélia, eu me considero um leitor tardio, certo? Infelizmente, eu não fui educado com a leitura próxima, que eu acho que a família tem que fazer isso, mas também não culpa a minha família, não. Eu sou muito bem criado, amo os meus pais, enfim. Mas eu fui aprendendo a gostar da leitura. E dois livros marcaram muito a minha trajetória como leitor, que é Açúcar Amargo, de Luiz Puntel, e Sozinha no Mundo, de Marcos Reis. Se eu não estiver enganado, esses livros foram publicados pela primeira vez pela editora Ática, naquela coleção Para Gostar de Ler. Então, me marcou muito. Sim. E os dois foram na escola, no Duque de Caxias. E o Duque de Caxias tem uma biblioteca muito grande, muito bem cuidada. Tem um acervo considerável. E a minha professora de artes, eu não me lembro o nome dela, mas foi uma pessoa que marcou muito, não me lembro mais o nome, mas ela fez um trabalho de teatralização com a obra Sozinha no Mundo. E foi muito bom, porque eu consegui ler a obra toda. Porque o que eu gostava de fazer quando criança era jogar bola e capoeira. Eu gostava muito disso. Então, a leitura ficou um pouquinho... Essa leitura do livro, do texto escrito, ficou um pouquinho para trás. Porque estar na capoeira, você está fazendo várias leituras. Então, eu estou me formando ainda enquanto leitor. A gente não vai deixar de se formar enquanto leitor, enquanto de escritor. Essa história só vai ter o fim quando a gente não estiver mais aqui. Mas hoje Verdade. eu sou um leitor e nas minhas aulas eu enfatizo bastante a leitura. Que bom que você citou essa questão das aulas, né? Porque você veio visitar a nossa biblioteca, inclusive está visitando algumas bibliotecas da rede, e você Sim, falava no nosso encontro que usa os livros, né, literatura, nas suas aulas, né? Tem algum episódio sim. desse para contar para a gente?
Sim, eu sempre utilizo livros, né? Eu gosto bastante de trabalhar livros e também trabalhar crônicas, contos, e consigo, né, trabalhar com contos de Machado de Assis também, né? Mesmo com a linguagem um pouco distante deles, dos alunos, mas eu acho que a gente tem que buscar estratégias para que o aluno leia, para que ele goste do texto. É aquela questão, o professor ele tem que seduzir. Sedução nesse sentido de convencer o estudante, a estudante, a ler. Né? Então, cria-se estratégias. Por exemplo, uma estratégia que é bastante simples é pegar um conto, uma crônica, e ler de uma forma bem emotiva, porque a leitura deve ser assim, né? E parar no meio. Não ler o texto todo, porque a gente vai perceber se o aluno Deixar gostou, um gostinho, né? vai deixar esse gostinho. Acabou, professor. Mas foi isso aí? Que conto é esse? Não, professor, tem até aluno chegar e sugerir completar o texto. Aí eu digo, não, peraí, aí eu vou e termino de ler. E com essa estratégia, o aluno passa a ler também. E a outra é essa, muito próxima da que a professora fez comigo, que foi fazer uma teatralização. Né? Pegar uma obra, eu fiz vários trabalhos com uma obra de Adonias Filho, O Largo da Palma, que ele tem 6 contos, são contos maravilhosos. A Moça dos Pãezinhos de Queijo. Eu tenho vídeos, né, feito pelos alunos, vídeos maravilhosos. Quando eles me veem, eles falam, professor, o senhor conseguiu fazer a gente ler o texto. E foi um trabalho maravilhoso. Olha, Elsa, eu me arrepio até. Eu lembro disso, porque a gente ouve muito professores, até de língua portuguesa, dizer que os alunos não leem, que eles não querem ler, que eles não querem nada na escola, né? Que muitos só vão porque tem merenda. Enfim, essa coisa que, para mim, não tem sentido algum. Entende? O professor ele tem que ter compromisso, ele tem que buscar isso do aluno, que o aluno goste e que o aluno leia. Né? Obviamente que nem sempre a gente vai conseguir fazer com que o aluno leia o livro, por exemplo. Mas tem outras leituras. Tem uma autora chamada Lúcia Santaella, que ela traz 3 tipos de leitores. E um deles é o leitor imersivo. É aquele leitor que está na tela do computador, na tela do tablet, do celular. Mas ele está lendo ali. Celular. Entende? Obviamente que a biblioteca é esse lugar, não somente da leitura contemplativa, que é o outro tipo de leitor que Lúcia Santaella traz. Porque a biblioteca hoje, ela não pode estar somente... Acho que nós conversamos um pouquinho sobre isso, né? Ela não pode somente ter um livro físico para o aluno ler. Tem que ter outras linguagens para que os alunos leiam o mundo de várias formas. Entende? É a leitura fílmica, jogos, como eu vi lá na Patiane, assim que fala, porque é italiano, eu não falo italiano. Né? Então, como eu vi lá, né, o formato que você e Thelma deixaram lá, né, muito interessante, convidativo, seduz a criança, seduz o adolescente. Isso, então, é isso, um pouco disso. Maravilha. Por que escrever cordel? E se você tem algum cordelista preferido ou que te inspirou? Certo. Minha motivação para escrever, inicialmente, nasceu da necessidade de dialogar com meus alunos. Por quê? Se você está o tempo todo pedindo para que o aluno leia e você não é leitor, esse é um problema. Se você está o tempo todo pedindo para que ele escreva e você não escreve,
também você fica um pouco distante. E Paulo Freire fala sobre isso. Ele diz que o professor ele deve fazer realmente, o aluno deve ser espelho do professor também. Né? Então, se você não lê, como é que você vai conseguir convencer? Como é que você vai pegar uma obra e pedir para o aluno ler se você não leu, se você não vai poder dialogar com ele? Então, essa foi a minha inspiração para que eu escrevesse. E, na verdade, eu escrevo mais crônicas. Também não são muitas, não, mas eu tenho algumas crônicas. O cordel, eu estou aprendendo a ser cordelista. Mas, como alguns cordelistas afamados, famosos, disseram que eu sou cordelista, então eu já estou me considerando. Mas eu me vejo assim, Alcélia, em um processo formativo na literatura de cordel, né? E é isso. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que você está sempre dizendo que leu pouco? Porque teve uma época que eu cheguei a trabalhar em 5 lugares ao mesmo tempo. Não é porque eu queria ficar rico, porque eu tinha necessidade para trabalhar, entende? E com o tempo eu fui deixando alguns empregos e me dedicando mais à leitura. Isso foi que me possibilitou a ter esse tempo de fazer o mestrado, de fazer o doutorado. Então, hoje eu só estou 40 horas na escola pública. E não é pouco trabalho, não. Mas, né, tem noite, tem a madrugada, enfim, final de semana, para poder dar conta e ler também. É isso. Muito bom, né? E você, como professor também, já tem essa questão de você ter se motivado a escrever para, né, conhecer também esse mundo, tá? E conhecer os alunos, acaba também sendo mediador, né? Porque você traz em Sim. suas aulas, traz em seus diálogos muita literatura, né? E agora também, sendo um escritor de cordel, é muito importante esse contato. E teve algum desafio para você, um desafio que você percebeu nesse processo de escrita do cordel? Ou ainda existe algum desafio que você percebe? Sim, existe, sim, porque às vezes a gente coloca o cordel em um lugar de literatura menor. E cordel não é uma literatura menor. É muito difícil, Alcélia, fazer cordel. Porque, primeiro, para você fazer um cordel, você tem que ter uma motivação. Como qualquer texto. Você tem que ter essa motivação e tem que conhecer as partes do cordel. Você tem que saber o que é uma oração, o que é métrica, o que é rima. Se você não souber disso, pode até fazer algo parecido com o cordel, mas vai ser chamado de cordel de pé quebrado. Não vai seguir eu não vou nem dizer os clássicos, né? Mas os cordelistas que sabem que essa tríade, que essas 3 partes são importantes. Não somente a rima, mas a métrica, a sonoridade, o encadeamento, não repetir rima. Então, isso não é fácil. Isso não é fácil. Quem já nasceu mesmo na cultura popular, que conhece outros gêneros, porque às vezes colocam todo o gênero textual, que tem a poesia como cordel, dizem que é cordel e não é, existem tipos de gêneros diferentes que nascem da cultura oral. Essas pessoas têm mais facilidade, porque já tem o encadeamento do pandeiro, do violão, né? Já tem aquele ritmo. Então, já conseguem fazer as estrofes com bastante conhecimento. A exemplo mesmo de Antônio Barreto. Foi Antônio Barreto que me deu dicas para que eu fizesse esse cordel. Aí ele me falou sobre isso. Aí ele pegou o pandeiro e tocou, né? Ele representou a métrica pelo pandeiro.
representou a métrica pelo balbúcio, mostrando, né, que quando eu estivesse fazendo o cordel, que eu teria que parar na sílaba de acordo com o encadeamento do pandeiro. Enfim, eu não sei se ficou claro o que você me perguntou, né? Se eu consegui responder direitinho, mas eu acho que é isso. E aí já, eu acho que você também, você me perguntou, eu acho que eu não respondi, se eu me inspirei em alguém, não foi? Você perguntou isso? Perguntou, né? Sim, sim. Sim. Antônio Barreto é esse exemplo, né? Porque é um professor também, ele é professor de língua portuguesa, e percebe que o cordel é esse gênero potente. É um gênero que contribui mesmo para a formação, contribui para a educação, para a leitura, para a produção textual. Outro é o nosso mestre Bumi Bumi. Bumi Bumi também é fantástico, né? Porque Bumi Bumi, ele é repentista, ele é cordelista, ele é trovador, ele canta samba chula, enfim. Então, ele tem um repertório assim, não que Antônio Barreto não tenha, é porque eles têm formações diferentes. Antônio Barreto é aquele poeta que a gente diz que é o poeta de bancada, né? Hoje mesmo eu visitei uma biblioteca, a Tales de Azevedo, não, desculpa, eu fui na Tales e fui na Monteiro Lobato. Na Monteiro Lobato tem mais de 300 cordéis, e de Antônio Barreto tem uns 30 cordéis, porque ele produz muito, é aquela pessoa que senta e produz e lê o cordel. Ele não é repentista, ele não faz desafio, entende? E o outro, que não é baiano, o outro cordelista, que não é baiano, mas eu admiro muito, é Vitor Alvim, mais conhecido como Lobisomem, que é o nome dele da capoeira. Meu nome da capoeira é Ministro. E o nome desse cordelista, Vitor Alvim, é Lobisomem. Ele é mais jovem do que Antônio Barreto, mais jovem até do que eu, mais jovem do que Antônio Barreto e do que Buli Buli. Ele também é um poeta, é um cordelista de bancada, e ele é capoeirista, como eu disse, e tem umas 10 obras sobre capoeira. E aí, sendo assim, me ganhou também, né? E uma pessoa muito sensível, muito tranquila, a gente bate vários papos, me deu várias dicas. Ele, no Rio, me deu dicas onde eu poderia encontrar os cordéis sobre capoeira. Então, essas 3 pessoas, os nossos queridíssimos baianos, Bumi Bumi e Antônio Barreto, e o terceiro é Lobisomem. Célia, eu posso dar uma paradinha para ler uma crônica? Hoje fica à vontade. Agora, é um pouquinho longa, viu? É um pouquinho longa, mas eu acho que dá, né? Vamos lá. Pode ler. Posso? Quebrando a cabeça. Em um país cheio de convenções, preconceitos e burocracias, como o Brasil, até na hora de comprar um presente pode ser polêmico. Acho que deixei vocês curiosos e curiosas, instigados e instigadas para saberem ao que ou a quem estou me referindo. Mas tenham um pouquinho de paciência, que eu explicarei tudo acerca desse assunto. Então, lá vai. Quinta-feira, horário de almoço, fui ao shopping comprar um presente para uma criancinha de 3 anos. Já apresento-lhes o primeiro problema: dar presente para uma menina. Sem machismo, para nós, homens, presentear um menino é bem mais fácil. É só lembrar do que gostávamos quando crianças e fazermos alguns ajustes em relação às décadas e a evolução delas. Vejamos, então. Como eu estava cheio de dúvidas em relação à adequação do presente à idade, chamei uma vendedora que me atendeu com muita paciência e competência.
Perguntou-me a idade e o sexo da criança e eu lhe respondi. A partir desse momento, começaram as apresentações das lembranças. Primeiro, elas sempre oferecem um presente bem caro para verem a nossa reação. Se fugirmos rapidamente, elas mudam de estratégia e oferecem um mais barato. Foi o que aconteceu comigo. Depois dessa reação, o primeiro presente foi um jogo de xícaras. Achei interessante. Mas na hora de comprar, vieram os questionamentos. Não poderia adquiri-lo porque sempre nas minhas aulas sobre a emancipação da mulher brasileira, falo que elas passaram por várias fases de subserviência ao homem. Faço uma retrospectiva histórica da mulher, lembro-me das sinhazinhas, enfim, enveredo pela mulher educada para se casar cedo e ser dona de casa. Sendo assim, esse presente não serve, pois no século XXI não é mais a cozinha o lugar da mulher, pois até estar lá, pode até estar lá, mas por opção e não por submissão. O segundo presente foi um conjunto de maquiagem. Achei ótimo. Imaginei-a toda pintadinha com as diversas cores apresentadas no estojo, mas também não comprei. Fiquei com receio que ela ficasse vaidosa demais. Não poderia ir de encontro aos ensinamentos de minha família, a qual sempre disse que a criança deve ser tratada como criança. Dessa forma, não concebo uma pessoazinha de 3 anos, toda pintada. Além do mais, a mulher não é só corpo, objeto. Dar a maquiagem reforçaria a imagem da mulher só bonita. O terceiro presente foi uma boneca, a cinquentona Barbie. Fiquei perdido com tantos modelos, com tantos acessórios e com tantas cores. Meus olhos se perderam na variedade de manequins e preços. Contudo, não achava a tez da pele a qual procurava, porque tinham diversos modelos de Barbie branca e somente um modelo de Barbie negra. E para piorar a situação, o preço não condizia com o meu orçamento. Não pretendo, com isso, acirrar essa discussão sobre racismo, mas se pouco nos vemos nas telinhas, por que não cutucar um pouco essa sociedade ainda tão preconceituosa? Como vocês perceberam, já deveria estar chateando a vendedora e, é claro, quebrando a minha cabeça para comprar uma lembrança de aniversário. Está aí a solução, quebra-cabeça. Um presente, na maioria das vezes, barato e inteligente. Isso porque atende às necessidades do meu bolso e coloca a mulher no seu devido lugar, lugar de um ser humano que pensa. No entanto, fiquemos atentos e atentas para que a criança não engula as pecinhas. É isso aí. Gostei. Gostou? E ilustra muito que essa entrevista ela será publicada no YouTube da nossa rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador, e ela é uma rede formada, em sua maioria, por mulheres negras, né, que tem todo esse contexto, né, de estar saindo dos seus lugares, também dando oportunidade para que outras mulheres também percebam que elas também podem, né, ser aquilo que elas querem Sim, ser e estar isso. onde elas querem estar. Muito bom trazer esse conto para a gente. E a gente estamos encerrando. Pena, né? Tá muito bom nosso bate-papo, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente, né, para finalizar, o seu cordel, né? Você Certo, certo. presenteou as bibliotecas com o seu cordel. Eu já tenho o Sim, meu que foi sim, autografado. E sim. então, você trazer para a gente, para quem vai estar nos assistindo, o seu cordel. Será que dá tempo para eu fazer um agradecimento a todas as bibliotecas que eu fui comunitárias? Vou tentar aqui. Inicialmente a Fica Ladailza bom? Teles, Não, fica à né? Foi a vontade. primeira, certo, foi a primeira que eu fui. E aí, a Ladailza Teles abriu assim para mim, foi muito legal a nossa conversa, ela passou os contatos.
Depois eu fui para Clementina de Jesus, lá eu conheci Dona Valnísia e Dona Maria de Lourdes. Depois, na Condor Literário, com Vera Dias e Larissa Souza. Fui na Tia Jana, com Zanilza, mais conhecida como Dona Nilza, né? Na comunidade. Depois, na Sandra Martini, conheci Miraneide, Mira. Depois, na Ítalo, conheci Luciana Paixão, Janete Santos, Bruna Mello, Yuri Silva e Tereza Soares, lá na Biblioteca do Calabar. Jucinalva, conhecida como Nani, se não estiver enganado, foi no Calafate, no Novo Amanhecer. Isso. Noeli e Jussara Almeida, na Camp Noite. Não sei se você vai conhecer essas duas. Thelma Viana e Alcélia Salomão. Conhece? Na Patiane. Conheço. Conhece? Gente, ó, boníssima. E Dona Gisélia, na 7 de abril. Então, eu já fui em 12 bibliotecas, das 14, né? Faltam 2, mas eu estou na corrida, porque não é fácil em tempo de pandemia, não é, Alcélia? A gente fazer essas visitas por causa desse contexto. Muito, muito, muito complicado. Mas, graças a Deus, as portas se abriram para mim e me ajudou na minha pesquisa. E também me fez conhecer esses lugares de memória maravilhosos. E conhecer vocês também, né? Adorei conhecer todas. Gostei mesmo. E agora é o cordel? Vamos ao cordel. Vamos ao cordel. Certo. É mais longo do que a crônica, viu? Olha, esse cordel, certo, ele tem o nome de Mestre Valdemar, da Ilha de Maré ao Corta-Braço. Se der tempo, eu digo por que eu fiz esse cordel. Vamos lá. Bimba e Pastinha, agora vou versejar. A história de um grande mestre e sua vida é levar. Saberes de povos negros que não puderam contar. O seu nome é Valdemar, Ilha de Maré, a beldade. Caribe de Salvador foi sua localidade. Água límpida e brilhante, a qual me dá a majestade. 1916 é o ano de nascimento. Capoeira da Bahia, homem de muito honramento. Suas histórias bravias que gerou contentamento. Cidade ficou pequena, pois tinha muito a ensinar. Capoeira e berimbau, pessoas deliciar. E Deus sabe sua luta para a polícia driblar. No início não foi fácil. Capoeira era banida. Assim muitos tinham medo dessa mandinga temida. Salve nossos grandes mestres que não acharam vencida. De Maré para a capital, o caminho se firmou. Foi jogando capoeira, muito bamba derrubou. Seja preto, seja branco, capoeira se afamou. No bairro Periperi, dos mestres teve a missão. O Neco Canário Pardo e Telábia Precisão. Também Ricardo da Ilha ensinou com discrição. E também Seguido Mangue, outro mestre magistral, a rasteira vingativa, a chamada original. Capoeira da Bahia, evento fenomenal. Subúrbio ferroviário para o bairro da Liberdade. Mestre Valdemar mudou, bairro preto da cidade, de cultura e resistência e muita notoriedade. Berimbau, seu grande amigo, promoveu a evolução, pois do berimbau de casca, o verniz lhe deu função. O aço do pneu de carro tirava com afirmação. Berimbau branco ele fez, por muito tempo, alegria de gente de toda cor no corta-braço da Bahia. Saudade do velho tempo de grande galanteria. Os seus berimbaus em cores, esse sim a sua fama. Vermelho, branco e azul, brilhantar o panorama de quem queria jogar a capoeira da trama. Pero Vaz do corta-braço, levantaram barracão, local que todos os domingos tinha muita jogação. Capoeira de lá para cá, jogava e dava a mão.
Jorge Amado com as letras, Pierre Verger pintura, Odorico no jornal, todos viam a fartura, Barracão de Valdemar, promovendo essa mistura. Mário Cravo, Alceu Mainar, Caribé, Eunice Catunda, todos iam ao corta-braço espiar dança fecunda. Queriam mesmo entender se era ordem ou barafunda. Encontraram grandes mestres, Pastinha, João Pequeno, Caiçara, Bimba, Pelé. Noronha, talvez ameno, outros mestres se chegaram jogando com seu veneno. Eu passo a contar um caso mais engraçado da prosa, e vale a pena escutar tal história melindrosa. Presta atenção, capoeiras, que coisa demais jocosa. Pediu a Valdemar 100 berimbaus coloridos. Rolou lá no Pero Vaz, e tudo bem escondido. Ao chegar no estrangeiro, não fizeram alarido. Valdemar, muito tinhoso, não podia preparar tantos berimbaus para gringo que queriam impressionar. Fez com cabo de vassoura, sem biriba colocar. Bonitos ficaram sim, mas sem som para ressoar. Tentaram de toda forma esse berimbau agradar. Seja rico, seja pobre, tal cabo não pode usar. Capoeira que se preze, biriba sabe no olhar. Nosso Deus do céu o perdoe, capoeira secular. Na liberdade fez fama, por saber tanto jogar. Não se zangue com o desfecho, pois mais nobre é o legado. Valdemar do Berimbau, homem forte e abnegado. Barracão do corta-braço, eu lhe deixei situado. Bimba e Pastinha, despeço. Breves as palavras são. De Valdemar eu contei, mestre de grande lição. Os mais jovens desconhecem tamanha façanha e ação. Leitores, muito obrigado por poderem escutar história de um grande mestre. O saber nos fez criar. Na volta que o mundo deu, na volta que o mundo dá. Então é isso. Maravilha! Já conhecia, né? Eu ganhei esse cordel. Sim. Mas é muito bom trazer para a gente, para as bibliotecas comunitárias, essa literatura para cada um de nós. É importante a gente apresentar também para aqueles que não conhecem ainda o cordel, né? Aí você explicou muito bem para a gente por que o cordel tem essa forma, e isso é bom para a gente poder conhecer, tá? E eu já vou, né, pedir as considerações a você, né? Se tiver algum recado, né, para a gente poder finalizar. Eu só tenho, Alcélia, a agradecer pelo convite, né, e também agradecer toda a recepção que eu estou tendo na rede. Né, e eu lhe digo, estou muito à vontade, né, realmente vou com prazer. Gostei bastante de conhecer vocês, de conhecer os espaços. E não são locais fáceis de nós chegarmos, né? Porque são nas quebradas mesmo, e tem que ser, a gente tem que habitar esses locais com leituras, né? Com bibliotecas, temos que levar os jovens para esses lugares, levar os pais, levar a comunidade, dar mais alegria ao nosso povo, né? E é isso, estou muito feliz mesmo, agradeço bastante por estar aqui nesse momento, tá certo? Que todos fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, né? Distanciamento ainda, é isso. E que todos sejam felizes e que leiam bastante mesmo. É isso. Que bom, né? Nós que agradecemos mesmo essa parceria, você é uma pessoa muito simpática, né? Dialogamos muito quando você esteve no nosso espaço de biblioteca, e todas as bibliotecas estão abertas, né, para você, para outros momentos, outros diálogos, tá? E aí, sim, a gente começou esse momento de entrevistas, né, com uma forma muito maravilhosa. Foi com você. Vai estrear nossas entrevistas, né, da rede, e que possamos
ainda mais fortalecer esses laços. O importante é estar nesses espaços também, trazer essa literatura, leitura de cordel, de romance e todos os gêneros, né? Sim. Apresentar todos os gêneros para a nossa sociedade. Muito obrigada Isso. mesmo. E continue se prevenindo realmente, né? Álcool gel, né? Máscara, para que possamos reabrir as bibliotecas e ter esse contato com a comunidade. Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. Um abraço a todos e a todas. Valeu, Célia. Tchau, gente.